Sobre os impactos dessa operação de crédito para o BRB e, evidentemente, para o seu bolso, a gente conversa agora com o professor da FIA Business School, Paulo Feldman. Professor Paulo, sempre um prazer dividir tela com você. Seja muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, Victor. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com você e com a CNN. Obrigado a você pela disponibilidade. Professor Paulo, eu queria começar perguntando o seguinte. A gente tem essa perspectiva de uma garantia concedida pelo governo federal para essa operação de crédito para salvar, uma operação para salvar o BRB. Eu queria entender, pergunta mais básica para a gente começar nossa conversa, quem vai pagar essa conta? Veja, no fim acaba sendo a sociedade e realmente é um erro que se comete, um erro grave. Muitos bancos fecharam no Brasil, houve intervenção em bancos importantes no passado, como Banespa, Banerj e outros bancos, por razões muito menos graves do que está acontecendo agora. Então, agora, nós estamos diante de um fato gravíssimo. O presidente do BRB está preso, será julgado e certamente condenado a muitos anos de prisão. O governador do Distrito Federal tem uma responsabilidade evidente nesse caso e até agora nada aconteceu para ele. E, no fim das contas, não há uma intervenção definitiva no BRB, que deveria haver. Não tem sentido o BRB continuar existindo diante de tudo que foi feito. No mínimo, faltou governança no banco. No mínimo. E essa governança é de exclusiva culpa do governo do Distrito Federal. Então, não é justo com o país que esse banco continue existindo. E é evidente que quem vai pagar essa conta somos nós, porque, afinal de contas, da onde sai o Fundo Garantidor de Crédito? Sai dos bancos, mas os bancos, para fazerem isso, aumentam as taxas de juros, cobram mais de nós, consumidores. Portanto, não é uma situação correta, não é uma situação adequada. O BRB está agora, vai sobreviver com essa ajuda, evidentemente, mas não é justo. Não é justo perante o Brasil, perante a sociedade e principalmente diante do que foi feito com outros bancos em situações similares. Veja, Victor, o Brasil tinha mais de 25 bancos estaduais. Hoje, nós temos só 5. E esses 5, o BRB é um deles, esses 5 deveriam estar totalmente de acordo com as normas e exigências do Banco Central. No caso do BRB, não houve. O BRB tomou atitudes absolutamente inadequadas e, efetivamente, se a gente for analisar exatamente o caso Master, o BRB é talvez até mais responsável do que o próprio Vorcaro, porque o BRB o tempo todo acenou para o Vorcaro a possibilidade de que ia adquirir um Banco Master. Então, veja, não é correto, não é justo que agora se faça uma operação de salvamento do BRB, porque o governo do Distrito Federal passa incólume por isso. Não é correto, não é justo. Muito legítima a indignação que você demonstra aqui nessa entrevista e, evidentemente, todos esses aspectos técnicos que você traz também dentro de uma fala bastante incisiva. Eu queria voltar, então, a essa discussão sobre os bancos estaduais. Você citou, por exemplo, o fim do Banespa, hoje essa resiliência de apenas 5 instituições. Primeiro, eu queria entender sobre a possibilidade e, evidentemente, o aspecto mais regulatório, legal, da possibilidade de se liquidar, como se faz com uma instituição privada, caso do Banco Master, por exemplo, por parte do Banco Central, uma instituição que mostra estar ilíquida, tem uma crise de liquidez muito significativa. Eu queria entender se há uma diferença estrutural muito significativa para liquidar-se uma instituição pública em comparação a uma instituição privada e, evidentemente, entender, dentro dos ditames atuais, se ainda faz sentido a existência de bancos estaduais públicos. Veja, Victor, essa é uma ótima pergunta. Essa é uma questão muito complexa mesmo, mas
Veja o que acontece. Um banco privado, ele é liquidado com muito mais facilidade. Veja o que aconteceu com o Master. Um banco público, não, por razões políticas. Então, o que acontece? O governo federal agora está empenhado numa solução, porque, evidentemente, o governo federal não quer criar um problema com o governo do Distrito Federal. É uma razão política, porque se fosse um banco privado, teria sido liquidado diante dos números que o BRB apresenta. Então, temos aí uma questão básica, né? Quer dizer, teoricamente, se seguir a mesma regra que se segue para bancos privados, teríamos que liquidar o BRB, claro. Agora, tem uma outra questão muito importante que você perguntou, é o seguinte: os bancos estaduais são necessários? Eu acredito que em alguns casos são. Agora, é claro que eles teriam que ser muito bem acompanhados pelo Banco Central para que não houvessem nem escândalos, nem má utilização dos recursos. Vou te dar um exemplo. O Banespa. O Banespa é um banco que foi extinto há quase 30 anos. O Banespa tinha um papel fundamental na economia do Estado de São Paulo. Era o grande banco que apoiava a pequena empresa. Com a sua extinção, as pequenas empresas do Estado de São Paulo sofreram muito. O setor agrícola também era muito apoiado pelo Banespa. Então, o Banespa fez falta, mas foi extinto. Ok. Outros bancos no Brasil, estaduais, foram extintos também. Alguns não eram tão importantes para a economia dos respectivos estados, outros eram. Então, teria que ser feita uma análise para ver até que ponto cada banco é ou não é importante para a economia do seu estado. Mas agora, passados 30 anos, 25 anos da maioria das extinções, das liquidações desses bancos, não faz mais sentido se pensar em voltarem os bancos estaduais. Claro, não tem sentido, não devemos pensar em volta de bancos estaduais. Mas estou só comparando as situações. Quer dizer, a gente extinguiu bancos no passado que eram muito importantes e que não tinham cometido delitos tão graves quanto o BRB. E agora o BRB nós vamos salvar. Então, é uma decisão errada. Agora, eu não defendo a volta dos bancos estaduais, Victor, de jeito nenhum. Estou só comparando as situações. E, respondendo a sua pergunta, se fosse um banco privado, seria liquidado sim. Como é um banco onde tem o governo do Distrito Federal e se quer fazer política com o Distrito Federal, então não se liquida. É errado. Professor, você cita a gente pagando a salvação, essa operação Salva BRB, via FGC. A gente acompanha, inclusive, o CMNE apertando algumas regras de financiamento e de funcionamento do próprio Fundo Garantidor de Créditos. Eu queria entender, o Fundo Garantidor ele serve para proteger o investidor, não necessariamente uma instituição que adota más práticas no mercado. Isso muda um pouco a natureza exatamente do fundo, incomoda as instituições sólidas e que, de fato, seguem a regra do jogo. Queria entender exatamente se há perspectivas de uma nova discussão sobre o próprio fundo garantidor. Veja, a questão é a seguinte, a questão mais importante, na minha opinião, é a seguinte. O grande problema do Brasil, na minha opinião, hoje chama-se taxa de juros Selic muito alta. Essa taxa de juros, que hoje é da ordem de 14 e poucos por cento, ela é um problema seríssimo para o país, porque ela inibe os investimentos em diversos setores. Bom, agora, por que essa taxa é assim alta? Porque os bancos alegam que nós temos riscos graves na economia. E esses riscos, então, justificam essa taxa alta. Veja, com o caso do BRB, os bancos vão exemplificar. Veja como temos risco. Então, realmente, o BRB acaba sendo um argumento a favor dos bancos para que continuem com essas altas taxas de juros que são coonestadas pelo Banco Central, infelizmente. Mas tudo bem, esse é um outro problema.
No caso dos investidores, que têm que ser protegidos de fato, mas os investidores do BRB são os dirigentes do governo do Distrito Federal. O principal acionista do BRB é o governo do Distrito Federal. Então, eu não acho justo que o governo do Distrito Federal seja beneficiado agora por essa questão, porque, afinal de contas, o governo do Distrito Federal é o principal responsável. Quem tinha que acompanhar o que estava acontecendo dentro do banco era o governador do Distrito Federal, que alega de uma forma totalmente absurda que ele não sabia o que acontecia e que ele tinha delegado tudo para o presidente do banco. Bom, se ele não sabia tudo o que acontecia, então mais uma razão para que ele seja punido, porque não é cabível que o acionista de um banco não saiba o que acontece dentro do banco. Mas veja, então, essa solução agora é uma solução errada, porque nós vamos beneficiar justamente os acionistas desse banco, que são o governo do Distrito Federal. Não acho adequado isso. É o principal acionista. Os outros acionistas, Victor, são acionistas minoritários, pequenos, mas que também deveriam ter levado em conta que o banco não estava sendo bem gerido. Nem todos podiam tomar atitudes, porque provavelmente tinham uma participação muito pequena, mas há acionistas privados do BRB que não tinham participação pequena, que poderiam ter exigido uma governança mais adequada, na medida em que há muito tempo se fala dessa relação do BRB com o Banco Master. Então, isso não é de agora, isso já vem de alguns anos. Então, é claro que os acionistas tinham que ter tomado uma atitude antes. Não é muito justo agora que eles sejam beneficiados e com a utilização do fundo garantidor. Então, tem uma série de injustiças nessa questão que eu esperava que o Supremo Tribunal Federal avaliasse com rigor maior. Pelo visto, o Supremo está de acordo com essa salvação, essa operação de salvação que está sendo feita, e isso realmente, como você colocou, me deixa indignado. E com toda como razão. Brasileiro. E com toda razão, professor. Não só como brasileiro, mas como especialista, né, e profundo conhecedor do sistema financeiro nacional e, evidentemente, infelizmente, das más práticas aqui no Brasil. Conversei com o Paulo Feldman, professor da FIA Business School. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, Vitor. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Abração.